Olá! Essa tarefa é uma avaliação da disciplina Escola e Sociedade do curso de Licenciatura em História da FURG. Portanto, meu nome é Maria Catarina Lopes dos Santos, professora de História da 4ª série, aqui na escola João e o Pé de Feijão do município Era Uma Vez. Boa tarde, crianças! Tudo bem? Vamos fazer a chamada? Todos os coleguinhas já sentaram? Já se organizaram? Arthur, Bianca, Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Douglas, José e a Cauane. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os imigrantes no Brasil. Alguém sabe o que significa imigrantes? Nós vamos trabalhar com o nosso livro, De Olho no Futuro. Então, o conteúdo começa na página 69. Mas primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre imigrantes, o que significa. O deslocamento de pessoas de um lugar para outro é chamado de migração. Por isso, quem não mora no lugar onde nasceu é um migrante. Quando uma pessoa sai do seu país e se desloca para outro, ela está emigrando de seu país. Um brasileiro, por exemplo, que sai do Brasil e vai para viver no Japão, está emigrando para o Japão. Quando uma pessoa chega a um outro país, ela está imigrando para esse país. Um italiano, por exemplo, que vem morar no Brasil, está imigrando para o Brasil. Certo? Então agora nós vamos começar o nosso assunto na página 69. Vocês podem acompanhar no livro didático ou podem acompanhar aqui pela tela. No início do século XX, começaram a chegar ao Brasil imigrantes vindos de diversas partes do mundo. Os imigrantes deixaram seu país de origem e vieram tentar uma nova vida no Brasil. Leia o texto a seguir em que uma pessoa convida um amigo para deixar seu país. Joca, Joca, vem comigo, vamos para o Brasil, país gigantesco em que as batatas são do tamanho de uma cabeça. Todos os dias mataremos um leitão e o regaremos com o melhor dos vinhos. A terra é rica de tanto ouro, é um pedaço do paraíso, que Deus deixou para os pobres que todos os dias em desespero lhe rogam por um pedaço de pão. Preocupações lá não teremos. Descanso e paz lá encontraremos. De acordo com o texto, qual era o lugar de destino dos dois amigos? A coleguinha Cristiane, lembra qual que é? É o Brasil, exatamente. Qual era a situação em que estavam vivendo as pessoas no lugar de origem da pessoa que narra o texto? Muitas dificuldades, miséria, fome, pobreza. Exatamente. Para se exercitar um pouco, vamos escrever no caderno as palavras que indicam quais eram os principais motivos que atraíam os imigrantes para o Brasil. Quem quiser ler, pode ler também. Vamos lá? Fartura, Isso. riqueza, Isso mesmo. paz, descanso, alimento e terra fértil. Isso mesmo. Parabéns. Os imigrantes chegam ao Brasil. Entre o século XX e a metade do século, entre o século XIX e a metade do século XX, o Brasil recebeu cerca de 5 milhões de imigrantes, vindo de diversos países. Há vários motivos que contribuíram para esse deslocamento de pessoas. Na Europa, por exemplo, de onde veio grande parte dos imigrantes, estavam ocorrendo várias guerras. Além disso, durante o século XX, o continente
o continente europeu estava passando por muitas transformações, como o grande aumento populacional, o crescimento da industrialização de alguns países. Vamos ler um texto e vamos refletir. Esse panorama, sem dúvida, retratava a fome e a miséria que afligiam algumas regiões italianas, obrigando homens e mulheres a partir em busca de trabalho, a perderem o temor diante da necessidade de se deslocarem constantemente em busca de uma chance de vida melhor. A aldeia natal deixava de ser um único horizonte conhecido. Vamos observar a expressão das pessoas. O que eles nos transmitem? Eles estavam tristes de deixar seus familiares lá na Itália e virem por um país tão distante, não é? Na sua opinião, o que a autora do texto quis dizer com a frase "a aldeia natal deixa de ser o único horizonte conhecido"? Exatamente, eles estavam vindo para um local muito longe e distante, deixando lá os seus tios, seus avós, e sem saber se um dia iam encontrá-los novamente. Devido à situação de miséria em que viviam, muitas pessoas abandonaram seu país de origem para tentar uma nova vida no Brasil. Por isso, essas pessoas tinham de percorrer um longo caminho até chegar ao seu destino. Depois de vender tudo o que tinham, elas se dirigiam até os portos, onde aguardavam durante vários dias até a chegada dos navios que os levariam até a América. Quando finalmente conseguiam embarcar, tinha início uma longa viagem que podia durar de 30 a 60 dias. Vamos observar ali o navio onde vinham os imigrantes. Essa foto foi tirada em 1907. De acordo com o texto, identifique algumas dificuldades encontradas pelos imigrantes durante a viagem no Brasil. O que nós podemos observar ali? Superlotação, falta de conforto, eles ficavam expostos ao sol, à chuva. E sem contar a longa viagem, né? 30 dias, 60 dias em um navio. Os primeiros imigrantes no Brasil. Os imigrantes começaram a chegar no Brasil no início do século XIX. Em 1819, um grupo de imigrantes suíços chegou em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Alguns anos depois, chegaram vários outros grupos de imigrantes europeus que começaram a formar colônias em diversos lugares do Brasil. Esses grupos de imigrantes vieram para cá incentivados pelo governo brasileiro, que tinha como um dos principais objetivos ocupar regiões do país ainda pouco povoadas. Veja a seguir algumas colônias formadas pelos primeiros grupos de imigrantes que chegaram ao nosso país. Essa fotografia aqui foi tirada em 1875, retratando a colônia Monte Belo, fundada por imigrantes alemães. Essa colônia ficava localizada onde hoje se encontra o estado do Espírito Santo. Temos outra fotografia. Essa aqui foi tirada em 1880, retratando a colônia Joinville, fundada por imigrantes alemães em 1851. Essa colônia ficava localizada onde hoje se encontra o município de Joinville, no estado de Santa Catarina. E agora temos uma fotografia de um local mais perto aqui, de onde a gente mora. Essa fotografia foi tirada em 1915, retratando a colônia Caxias, fundada por imigrantes italianos. Essa colônia ficava localizada onde hoje se encontra o município de Caxias do Sul, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos conversar um pouco agora? Quem vai nos ajudar? Qual é o país de origem dos fundadores das colônias apresentadas nestas fotografias? Quem se arrisca? Os amigos querem pensar um pouco? Eram alemães e também os italianos. Isso mesmo.
Imigrantes nos cafezais. Desde 1850, quando foi proibido o tráfico de escravos africanos para o Brasil, começou a faltar mão de obra para trabalhar, principalmente na realização de atividades agrícolas em algumas regiões do Brasil. Nessa época, o produto brasileiro mais importante para exportação era o café. Os escravos africanos eram a principal mão de obra utilizada na cafeicultura. Com a proibição do tráfico de escravos e depois com a intensificação da campanha abolicionista, muitos fazendeiros começaram a contratar imigrantes para trabalhar nas fazendas do café. Aqui nós temos fotografias que retratam os imigrantes trabalhando nas fazendas do café. Eles trabalhavam juntos com os escravos. Aqui nós podemos verificar. Os imigrantes passavam a trabalhar nas lavouras de café, sobretudo no atual estado de São Paulo, na condição de trabalhadores livres contratados. Um dos tipos de contrato que mais se realizou entre os fazendeiros e os imigrantes foi o colonato. O fazendeiro geralmente permitia que os imigrantes cultivassem produtos entre os pés de café, como mandioca, milho e feijão. Temos uma fotografia tirada em 1923, retratando algumas moradias de imigrantes em uma fazenda de café, no estado de São Paulo. O dia a dia nas fazendas de café. Os imigrantes viviam nas fazendas de café, tinham uma rotina de muito trabalho. O texto a seguir descreve o dia a dia desses imigrantes. Vamos ler um pouco? O trabalho do imigrante na fazenda de café era realizado de sol a sol. Toda a família trabalhava, inclusive as crianças. Os colonos, como eram chamados os imigrantes, tinham várias tarefas. Entre elas a derrubada, a queimada da mata, o plantio, a colheita, o beneficiamento e ensacamento para o despacho do café. O pagamento variava, mas geralmente ganhava pelo número de pés de café que cuidavam. Cada trabalhador possuía uma cota mínima de pés de café para trabalhar. Aqui temos trabalhadores nas lavouras de café. As crianças também trabalhavam, geralmente beneficiando ou selecionando o produto. A primeira atividade consistia em esparramar o café nos terreiros para secagem. E a segunda era o momento em que se eliminava manualmente os grãos defeituosos ou alguma impureza. Aqui temos mais uma fotografia para ilustrar, para nós entendermos como funcionava o trabalho dos imigrantes. Essa fotografia foi tirada por volta de 1885, numa fazenda no estado de São Paulo. O trabalho anual do colono. O trabalho deles variava de acordo com os meses e a época do ano. Em setembro, por exemplo, eles faziam limpeza do cafezal e adubação. Outubro, semeadura do milho e do feijão e trabalho extra na fazenda. Novembro, primeira carpa do cafezal. Dezembro, segunda carpa do café. Janeiro, terceira carpa do café. Trato do milho. Em janeiro, em fevereiro, nova semeadura do feijão. Em março, carpa do café. E assim ia variando as atividades deles na fazenda. Conforme eu já havia comentado, esse conteúdo foi tirado do nosso livro didático, da coleção De Olho no Futuro, História. Então, amigos, eu gostaria que para a próxima aula vocês fizessem um resumo do que nós conversamos e vocês podem pesquisar na internet, em livros, jornais, podem fazer gravuras e tragam para a professora um trabalho sobre os imigrantes alemães e italianos. Muito bem? Então tá, vamos para o intervalo e na próxima aula a gente continua a conversa.